Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar o conteúdo do reino protoctista, a parte de protozoários, que tá na unidade 19 da apostila de primeiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre o reino protoctista, especificamente sobre protozoários. Está na unidade 19 de vocês, a partir da página 13, tá? A primeira parte sobre algas a gente já falou, né? A gente falou que era um reino polifilético, incluía esses dois grupos grandes de origem evolutiva diferente, como se dentro desse reino protoctista nós tivéssemos 7 filos. Os 6 primeiros sobre algas e o sétimo filo é o filo protozoa. Dentro desse filo, nós temos a subdivisão em 4 classes. Essas classes são estabelecidas de acordo com a estrutura de locomoção. Então, dentro do filo protozoa, estão inclusos esses protozoários aí. Eles são seres eucariontes, isso quer dizer que a célula possui um núcleo, sempre unicelulares, são aclorofilados, não possuem clorofila para fazer a fotossíntese e produzir o próprio alimento como as algas fazem. Então, eles são heterótrofos, eles buscam o alimento deles numa fonte externa já pronta. E eles são predominantemente aquáticos, seja de água doce ou marinha. Se eles forem de água doce, eles vão ser chamados de dulcícolas. E se eles forem de água salgada, eles vão ser chamados de marinhos. Eles podem viver isolados ou formando colônias, onde eles se juntam para terem principalmente mais sucesso na hora da alimentação. Eles podem ser encontrados no ambiente terrestre também, no formato de cisto, e aí muito provavelmente ele vai causar algum tipo de doença. Eles podem fazer respiração aeróbia ou anaeróbia. Eles podem ser de vida livre, sem causar doenças. Eles podem se associar a outros organismos, como os comensais, isso é, eles vão usar o corpo de uma outra espécie para poder se alimentar, mas não chega a causar danos para essa outra espécie. Podem ser mutualísticos, e aí, nesse caso, esse outro ser vivo, essa outra espécie envolvida também vai ter benefício, então vai ser uma relação de benefício mútuo. Eles ainda podem ser parasitas, tá? E aí, nesse caso, o hospedeiro, a outra espécie que ele vai usar de hospedeiro, ele causa doença. Então, ele vai agir como um ser patogênico. Falando da reprodução, ela pode ser sexuada, assexuada, ou a espécie pode fazer uma alternância de gerações entre essas duas formas de reprodução. Começando pela primeira classe dos risópodos. Eu falei para vocês que eles vão ser classificados de acordo com a estrutura de locomoção. Se o nome da classe é risópodos, é porque eles se locomovem por pseudópodos. Nessa classe risópoda estão incluídos os protozoários chamados genericamente de amebas, tá? Como característica principal, elas têm um movimento ameboide que provoca projeções citoplasmáticas dos pseudópodes. A membrana plasmática, ela se projeta para fora, forma como se fosse esse bracinho, e a partir disso que ela se locomove. Além da locomoção, a ameba vai usar esses pseudópodes para auxiliar na captura de alimentos do meio externo, através de um processo chamado fagocitose. A imagem, um esquema da ameba, ela tem essa estrutura de pseudópodes aqui, né, como se fossem projeções da membrana plasmática, e aí ela vai usando essas projeções para se locomover, e ela também pode usar isso para poder capturar alimento, tá? Por exemplo, se tiver uma partícula orgânica aqui, que ela vai usar de alimento, né? Então, ela vai projetar essas duas partes da membrana plasmática, formar como se fosse um bracinho para abraçar e trazer para dentro da célula. Dentro da célula, esses vacúolos alimentares aqui, em amarelinho, vão agir para digerir essa substância orgânica que ela acabou de fagocitar. Nas amebas, a reprodução é assexuada por divisão binária, mas em alguns tipos de risópodos ela é sexuada, podendo acontecer por fusão de núcleos. Essa imagem aqui é da divisão binária,
como está nessa setinha, e aí a gente pode ver que uma célula começa a sofrer uma invaginação da membrana. Vai começar a acontecer essa dobra para dentro na membrana plasmática. Nesse meio tempo, o material genético e o citoplasma vão se dividir nessas duas porções, e cerca de 20 minutinhos depois ela já dividiu em duas células com metade do tamanho, e a mesma carga genética, tá? O mesmo tipo de material genético. Como o material genético foi dividido entre as duas, elas são geneticamente chamadas de clones. Isso causa uma divisão binária que é extremamente eficiente. Lembra que eu falei? 20 minutinhos já uma célula gerou duas. Então, é um tipo de reprodução muito eficiente. Entretanto, pelo fato de gerar seres geneticamente iguais, isso não é benéfico para a espécie. Porque se uma mutação acontecer que matar uma, vai matar todas. Se acontecer uma alteração do ambiente que for prejudicial para uma, vai ser prejudicial para todas. Então, elas podem fazer uma forma de recombinação genética antes dessa divisão binária, ou ainda elas podem fazer a reprodução sexuada através da fusão de núcleos. Essa fusão de núcleos, ela também está nessa imagem aí para vocês, que é essa aqui do ladinho. Dois protozoários aqui, eles se juntam. Primeiro, eles fundem o citoplasma, em verdinho. Depois, eles vão fundir o núcleo, em vermelho. Por isso, cariogamia, escrito aqui. Fundiu o núcleo, gerou um zigoto. Esse zigoto vai sofrer um processo de divisão celular por meiose, que reduz a carga genética, e forma 4 células diferentes. Então, gerou aí 4 protozoários diferentes. E aí nós precisamos falar sobre a doença que ela causa, tá? A ameba é um nome popular, todo ser vivo vai ter um nome popular e um nome científico. O nome científico da ameba é Entamoeba histolítica, certo? Ela causa uma doença chamada amebíase. E nesse caso, é uma doença que vai se fixar no intestino grosso humano. Às vezes, provoca uma infecção assintomática, não causando danos ao hospedeiro. O ciclo de vida dela aqui, ó. Como que a gente se contamina com essa doença? A partir da ingestão de alimentos e água contaminada com os cistos da ameba, tá? A gente ingeriu alimentos e água contaminada. Esses cistos vão liberar as amebas no nosso intestino grosso. Essas amebas, elas vão machucar, digamos assim, a parede do intestino, por isso que rompe esses vasos sanguíneos aqui, causa esse sangramento para dentro do intestino grosso, e aí a eliminação dos cistos vai acontecer junto com as fezes e junto com esse sangue. Essas fezes, elas estão sendo depositadas em um local, basicamente, em saneamento básico. Então, a gente está falando de uma disseminação de uma doença que acontece muito mais em condições bem diferentes da nossa realidade, tá? Onde uma pessoa tem somente, sei lá, um buraco no chão para poder fazer as suas necessidades, tá? E aí, esse solo onde ela faz os seus excrementos vai ser o mesmo solo que está gerando ali um vegetal, um legume que ela vai comer depois. Tá? E isso tudo está perto ali do rio, que ela usa para beber água, que ela usa para fazer o alimento dela, que ela usa para se banhar, e é nessas condições que esse tipo de doença se dissemina mais fácil. Geralmente, essa amebíase, ela é assintomática. Quando ela causa sintomas, ela causa diarreia. Além disso, ela pode causar dores abdominais e como eu tinha falado para vocês, a eliminação de sangue junto com as fezes. Profilaxia. A apostila de vocês traz como medidas profiláticas. É a mesma coisa que um conjunto de medidas para evitar a doença. Um conjunto de medidas preventivas, é isso que é a profilaxia. Como a gente está falando de uma doença que se dissemina em ambiente sem saneamento básico, então ter saneamento básico já é uma forma de prevenir, tá? A gente está falando de uma forma de doença que se dissemina ao não se tomar cuidado com a água e o alimento que está sendo ingerido. Então, lavagem dos alimentos, higiene, né? Lavar sempre as mãos, conservar as unhas cortadas, ter instalações sanitárias em boas condições de higiene, tudo isso são formas preventivas
para que não se pegue essa amebíase. Classe ciliófora, se os risópodos se locomoviam por pseudópodos, os cilióforos se locomovem por cílios. Esses cílios são pequenos, curtos e ao longo de toda a extensão de toda a superfície, eles vão possuir dois tipos de núcleo. Macronúcleo é esse amarelinho, com função vegetativa, e o micronúcleo não necessariamente é só um, podem ser mais de um, inclusive. Vai ter a função reprodutiva. Esse macronúcleo aqui, então, vai basicamente comandar a ação das outras organelas, e o micronúcleo vai conter o DNA. A maioria dos protozoários da classe ciliófora tem vida livre, ou seja, não causam doenças, e é encontrado em água doce, então eles vão ser chamados de dulcícolas. Alguns são encontrados no mar, então vão ser marinhos. Poucos são parasitas, tá? A reprodução deles acontece por divisão binária, como eu acabei de falar para vocês, igual acontece com os risópodos. E também por conjunção. Essa conjunção é essa forma de reprodução aqui por conjugação, é a mesma coisa. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, 2 protozoários, aqui está mostrando um filamento de alga, né? Mas como é a mesma coisa para os protozoários, essa imagem serve. Então, aqui a gente tem, ó, vamos imaginar que esse azul seja um protozoário, esse rosa seja outro protozoário. Eles vão se juntar e formar um pelo sexual. Essa pontezinha aqui. Então, vai juntar a membrana plasmática deles, formando uma pontezinha. Através dessa pontezinha, eles vão transferir o micronúcleo de um para outro. Aquele lá contendo o DNA, certo? Quando terminar de fazer isso, vai fecundar, né? Quando transferir o micronúcleo de um para o outro, vai fecundar aquele outro protozoário. Depois eles vão soltar essa ponte, né, esse pelo sexual. Aquele que foi fecundado vai gerar um zigoto, que vai se dividir por meiose, aquela divisão celular, que reduz a carga genética e vai formar pelo menos 4 protozoários diferentes. Os que mais vão causar doenças são esses da classe flagelados. Se eles são flagelados, eles vão se locomover por flagelos. Esse flagelo vai servir para locomoção, fixação e captura de alimentos. E essa classe é subdividida em 3 ordens. São essas ordens aqui: protomonadinos, polimastiginos e hipermastiginos. Os protomonadinos, os primeiros aí, eles vão ter sempre 1 ou 2 flagelos. Então, como exemplo, ó, o Trypanosoma e a Leishmania. Os protomonadinos, eles vão ter de 3 a 8 flagelos, tá? E aí, como exemplo, a gente tem aqui na imagem a Giardia intestinalis. Do lado também tem um outro exemplo de protomonadino, que é a Trichomonas. E os hipermastiginos vão ter centenas de flagelos. Nessa imagem do lado não tem exemplo de hipermastigino, eles são, inclusive, mais raros de serem encontrados, como é o caso do triconinfa. Ela vive em mutualismo com os cupins, e aí, no caso, vai digerir o alimento que o cupim está comendo, né? Se alimenta e ajuda o cupim a se alimentar. Então, por isso que é um mutualismo. Como essa classe é a que mais causa doenças, a gente vai falar sobre essas doenças agora. Começando pela doença de Chagas, ela é causada pelo Trypanosoma cruzi e é transmitida pelo inseto barbeiro. O agente causador é o agente etiológico e o agente transmissor é o vetor da doença, é quem transmite a doença. No começo, essa doença causa cefaleia, que é dor de cabeça, febre, começa a aumentar o tamanho do baço, do fígado, então causando esplenomegalia, hepatomegalia e taquicardia, que é o aumento dos batimentos cardíacos, tá? Se essa pessoa continua com essa doença até chegar na fase crônica, isso pode levar anos ou até décadas, chegar a aumentar o tamanho do esôfago, então por isso que provoca megaesôfago, aumenta o tamanho do cólon, o cólon é uma região do intestino, tá? Então por isso que causa megacólon. Pode causar também arritmia cardíaca,
que é a falha no ritmo do batimento do coração, e a cardiomegalia, que é o sintoma mais conhecido, que é o aumento do tamanho do coração. Nós temos aí essa imagem do ciclo de vida, a parte verde, ciclo do Trypanosoma em triatomídeos, é o hospedeiro intermediário, é o inseto, né? Tanto que tem a imagenzinha do barbeiro aqui. E a parte azul é o ciclo do Trypanosoma em humanos e outros mamíferos, então o hospedeiro definitivo. Então, como que acontece esse ciclo de vida aí? Durante a noite, normalmente, né, a pessoa é picada pelo barbeiro. Esse barbeiro, ele se aloja principalmente em lugares como casas de pau a pique, né? Então, em lugares que essas casas são comuns, essa doença também é mais comum. Quando ele pica, ele também defeca, e aí quando a gente coça o local da picada, a gente acaba levando essas fezes para dentro da picada, né? Para dentro do buraquinho ali da picada. E aí, nas fezes daquele barbeiro, tem as formas infectantes do Trypanosoma, do protozoário. Essas formas infectantes vão invadir as células da pele, vão se multiplicar, causar um edema no local, ela vai invadir a corrente circulatória da pessoa, né? Ó, a forma tripomastigota, invade a corrente circulatória, atinge vários órgãos, coração, cérebro, fígado, baço, aqueles que eu tinha falado para vocês. E nesses locais ela vai se transformar na forma amastigota, tá? Então ela vai invadir esses órgãos aí, vai se multiplicar e vai se transformar na célula amastigota, na forma amastigota. Essa aqui. Como que a gente termina esse ciclo aqui? Né? A pessoa está com a doença de Chagas, então o protozoário está circulando no sangue dela, vem outro barbeiro sadio, digamos assim, pica essa pessoa. Quando for picar uma outra pessoa, leva a doença de uma para outra. As medidas profiláticas para a doença de Chagas é o combate ao barbeiro, né? Então, qualquer forma que elimine esse inseto. Então, uso de repelentes, uso de inseticidas, uso de telas. Depois nós temos aí a leishmaniose cutânea, também chamada de doença de Bauru. Ela é causada pelo protozoário Leishmania brasiliensis, então é o agente causador, o agente etiológico, e transmitido pela picada do mosquito Lutzonia intermédia, esse é o nome científico. O nome popular é mosquito palha, também chamado de birigui ou corcundinha, depende da região. É caracterizada por ulcerações na pele, nas mucosas, principalmente na boca, nariz, braços e pernas. E se não for tratada, pode inclusive levar à morte por infecção bacteriana secundária. Essa doença de leishmaniose é muito comum em cachorros, gatos e cachorros também. Quanto maior a ulceração, menor já vai estar a taxa imunológica da pessoa, e aí essas infecções secundárias, elas tendem a ter uma gravidade maior, porque a pessoa já está com uma baixa imunidade. Terceira doença é a giardíase, é uma doença causada pelo protozoário Giardia lamblia, esse que está na imagenzinha do lado. Esse é um tipo de doença que não tem um agente transmissor, somente o agente causador. Essa giardia, ela vai apresentar duas formas. O trofozoito, certo? Com 4 pares de flagelos, e o cisto, que é a forma infectante, que é eliminado com as fezes do doente. Então, como que uma pessoa se contamina por essa doença? A pessoa ingere água ou alimentos contaminados. Então, a forma de infecção é a mesma lá da amebíase que a gente viu. Pode provocar sintomas como náuseas, cólica, diarreia com fezes gordurosas, esverdeadas e de odor fétido. A gente tem a imagem aqui de como que isso acontece, esse ciclo de vida. A gente tem a ingestão de água e alimentos contaminados, né? Dentro do nosso corpo, o trofozoito vai emergir e vai liberar um cisto. Esse cisto vai se reproduzir por fissão binária, aquela divisão binária também é chamada fissão binária ou bipartição. É o mesmo tipo de reprodução, tá? Nem sempre vai causar sintomas. Depois que se reproduziu, vai gerar um cisto de novo. Esses cistos, eles são eliminados junto com as fezes do hospedeiro. E eles vão ficar no ambiente contaminando o solo, contaminando a água que outra pessoa vai
vai se alimentar, vai ingerir depois. Forma de profilaxia, como medida preventiva, tá? Como a forma de contaminação é basicamente a mesma que a amebíase, as medidas profiláticas são as mesmas da amebíase. Então, saneamento básico, higiene pessoal, lavagem dos alimentos. Falando da próxima doença, que é a tricomoníase, né? É uma doença transmitida por relação sexual. Então, isso faz dela uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Causada pelo Trichomonas vaginalis. Ela se aloja na vagina da mulher e, se ela for transferida sexualmente para o homem, ela vai se alojar na uretra do homem. Normalmente, é por isso que ela, até mesmo pelo nome dela, né, ela naturalmente infecta a mulher e causa sintomas na mulher, tá? Se pegar no homem, foi por transmissão via sexual, né? E geralmente a infecção no homem é assintomática, mas na mulher causa sintomas, né? Como, por exemplo, o prurido, que é uma coceira, a ardência urinar, um corrimento fino esbranquiçado, chamado de leucorreia. O homem, se chegar a causar sintoma, causa uma uretrite, com coceira, com ardência urinar também, tá? E essa secreção amarelada, podendo eventualmente ser ausente em alguns e muito intensas em outros, né? Como ela é uma DST, a forma de evitar é preservativo, certo? Preservativo, camisinha masculina, camisinha feminina, e higiene pessoal. Esporozoários, eles são desprovidos de organelas de locomoção, mas eles são os únicos que vão formar esporos, por isso esporozoários. Todos os representantes dos esporozoários são parasitas intracelulares do homem e de outros animais. O esporozoário mais importante de interesse médico é o Plasmodium, que causa a malária. A malária, ela é causada por 4 tipos de Plasmodium, na Plasmodium vivax, falciparum, malariae e ovale. A transmissão acontece pela picada do mosquito prego, nome popular. Ele também é conhecido como pernilongo, muriçoca ou carapanã em alguns locais. E o nome científico dele é Anopheles darling. Chega a afetar cerca de 500 milhões de pessoas. No Brasil, são registrados cerca de 500 mil casos por ano. Ela causa sintomas que variam de pessoa para pessoa. Primeiro, dá ataques febris, né, da febre. A pessoa tem dor de cabeça, mal-estar, dor pelo corpo e elevação da temperatura. Então, uma febre baixa ainda, certo? Depois de uns 10 ou 15 dias, essas febres vão aumentando, vai chegar junto com calafrios, tremedeira, sudorese. Se a pessoa chegar nos casos agudos e crônicos, pode surgir, inclusive, anemia e aumento do tamanho do fígado e do baço, então hepatomegalia e esplenomegalia, respectivamente. Como medidas profiláticas aí, as medidas preventivas, a profilaxia, como ela é transmitida pelo inseto mosquito prego, as formas de evitar a doença são as formas de combater o inseto, tá? Uso de telas, mosquiteiros, inseticidas, repelentes. Aqui a gente tem do lado a forma de transmissão, tá? A gente tem aqui, ó, o parasita, o Plasmodium, que está dentro do Anopheles, tá? Que é o mosquito prego. Sempre a fêmea vai picar a pessoa, porque vai buscar o sangue para alimentar os seus ovos. A pessoa, uma vez infectada, esse plasmódio vai invadir a região do fígado, vai cair pelo sangue, né? Vai ir pelo sangue, vai atacar o fígado, pode atacar o baço também. E aí esse sangue vai ficar contaminado com esse plasmódio, certo? E aí um outro anófilis inocente, saudável no caso, pica essa pessoa que está infectada e vai transmitir essa infecção para uma terceira pessoa. Toxoplasmose. Ela é causada
uma doença infecciosa causada pelo Toxoplasma gondii, é o nome científico do protozoário, e que pode se manifestar de maneira assintomática na maioria dos casos, até mesmo sem causar nenhum dano assim visível, caso a hospedeira não esteja com o sistema imunitário comprometido. Então, se a pessoa já tiver com alguma doença, aí o sistema imunológico dela já está comprometido, e aí provavelmente ela vai ter uma forma mais grave de toxoplasmose se ela se infectar. Esse parasita, ele vai atacar células do sistema nervoso e muscular de animais, principalmente de cães, gatos, coelhos, lebres, de mamíferos em geral. Tá? E até mesmo algumas aves. Essa toxoplasmose que é bastante comum em cachorros também. A sua reprodução pode ser assexuada, dando origem às formas infectantes que invadem novas células, inclusive as nossas células de defesa. Esses podem ser eliminados no ambiente, essas formas infectantes, né? Podendo infectar outros animais, inclusive seres humanos, tá? Não é tão comum assim, mas pode acontecer. Ingestão da carne crua ou mal cozida é a forma de se adquirir a toxoplasmose. Então, gatos que caçam ratos, que caçam pombos, que podem estar contaminados, eles se contaminam ao comer a carne desse animal que está contaminado. Geralmente é assintomático, mas quando gera sintomas, causam sintomas como febre, dores nos músculos, nas articulações, dor de cabeça, dor de garganta, manchas vermelhas pelo corpo. Essa doença pode permanecer latente, ou seja, no corpo da pessoa, sem causar dano nenhum, se ela tiver com um sistema imunológico bom, né? Após um certo tempo de infecção e pode raramente ressurgir em situações de baixa imunidade. Então, assim, se esse toxoplasma está dentro do corpo, só que a imunidade dessa pessoa está alta, ela fica na forma latente. Se ali, depois de um tempo, a pessoa pegou uma outra doença, a imunidade baixou, aí os sintomas podem ressurgir. A profilaxia, as medidas profiláticas, né? Então, as medidas preventivas. Cuidado com relacionados à ingestão de carne e contato direto com animais, principalmente os felinos, que são os principais contaminadores, são necessários para evitar, então, essa doença. Lavar com água corrente os vegetais antes de comer também é uma medida muito importante, porque a forma de contaminação é pela ingestão do cisto. E aqui a gente tem esse ciclo da caça contaminada, como eu tinha falado para vocês, ó, ratos ou pombo, que esse gatinho vai caçar, né? Ele se contamina, ele vai contaminar a caixinha de areia dele, ou então o lugar onde ele defecar. Isso vai contaminar outros alimentos, certo? Que a pessoa vai comer e vai se infectar. Se for uma mãe que estiver infectada e estiver grávida, ela pode ser transmitida para o feto também, tá? E como essa doença ela fica circulando no sangue, pode também pegar pela transfusão de sangue, pela transfusão de órgãos até contaminados. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!